Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Semana 9 tá quase se acabando. Eu gravo esse vídeo na segunda-feira, antes do Monday Night Football, Cardinals e Cowboys. Tudo pra ser um jogo interessante. Mas hoje eu não tô aqui pra falar nem de Dallas, nem de Arizona, eu tô aqui pra falar de Minnesota. Os Vikings na semana 9 tiveram uma grandíssima vitória contra os Lions em Detroit. Então, assim, uma vitória fora de casa para ganhar confiança, para se manter vivo na briga dessa divisão que tá tão embolada agora, né? O Lions perdendo para os Vikings, os Packers perderam, os Bears ganharam, então campanhas muito parecidas ali. E aquele enrolo que a gente esperava que ia ser essa divisão, porque são 4 times que têm suas valências para brigar por uma vaga na pós-temporada ou, quem sabe, até ganhar a divisão. Acho que os 4 times têm caminhos para ganhar a divisão. Mas sobre os Vikings especificamente, que é o que eu quero falar nesse vídeo, eu queria conversar um pouco sobre a situação do J.J. McCarthy, o quarterback, segundo nisso, né? É quase um calouro, ele tem 3 jogos no NFL contando com eles contra os Lions. E eu acho que a gente precisa falar a importância de ter calma e ter serenidade, ter, assim, saber manter a calma quando assuntos são quarterbacks da NFL ou qualquer jogador de outra posição, mas principalmente quarterbacks. Eu vi muita gente jogando JJ para baixo do ônibus por causa do número de lesões e por um espaço amostral assim, mínimo, gente que defende, por exemplo, o Michael Penix Jr., que tem um amostral pequeno, mas é bem maior que o JJ, e jogando JJ pra nada, falando que o Vikings tinha que atrás de outro quarterback porque ele jogava mal, ou coisa assim. Eu entendo a questão de lesões, é sim uma preocupação. Acho que o Minnesota tem que entender melhor o que acontece com o J.J. McCarthy. São lesões assim muito complicadas e sempre são lesões complicadas, nunca é uma lesão simples. Então é uma preocupação, mas por nível de jogo e principalmente por ter o Kevin O'Connell montando esse ataque e como esse ataque joga, como esse ataque é amigável com seus quarterbacks, eu nunca entendi esse furdunço que fizeram com o J.J. McCarthy sendo o titular da posição. Primeiro, eu quero trazer aqui, e não é sem engenharia de obra pronta, o movimento que Minnesota faz, deixando o Sam Darnold ir para free agency e deixando o JJ como titular, é o certo, é o correto. Você tem um time caro, você tem o Justin Jefferson, vai ter que pagar o Jordan Edson, você tem jogadores caros nesse time. Você precisava de um quarterback que produzisse bem num contrato de calor, que é mais barato. E se você pagar o Sam Darnold, você tem que abrir mão de algumas peças do ataque e principalmente da defesa, que é um elo tão forte desse time. Então, a escolha do JJ, eu sei que o Sam Darnold está jogando muito em Seattle, é jogadoraço, fazendo uma dupla incrível com o Jackson Smith-Njigba, mas eu ainda bato na tecla que a decisão de Minnesota ficar com o JJ e deixar o Sam Darnold assinar com outro time na free agency foi a ideal. E tinha que ter sido feito exatamente assim por uma questão de salary cap e porque o JJ é uma escolha de primeira rodada, você tem que dar... Se você escolheu ele, é porque você confia nele, você estudou a tape dele, o time estudou a tape dele, estudou como ele jogava no college e tem confiança que esse cara pode rodar seu ataque na NFL, coisa que eu concordo. Não vejo tanta diferença do Sam Darnold pro J.J. McCarthy a longo prazo. Claro que hoje o McCarthy é um quarterback muito cru, vai ter seus erros de calouro, porque é praticamente o calouro, mas as valências que ele tinha em Michigan são, na minha visão, muito parecidas com o Sam Darnold ou o Kirk Cousins, que são caras que rodaram bem esse ataque em Minnesota. O JJ fez uma boa partida contra os Lions, uma boa partida. A gente já teve aquele último quarto contra os Bears, que foi uma partidaça, mas esse jogo completo, que é importante, né, contra os Lions, foi uma boa partida, não foi nada demais, não foi nada explosivo, não foi nada Patrick Mahomes, Josh Allen, porque o J.J. McCarthy não é esse cara. Não espere que ele seja esse cara. O J.J. McCarthy é o quê? Um Sam Darnold, talvez, um Goff. Por aí. Um game manager, né, como falam. Um quarterback de sistema. Isso não é ruim. Eu vejo muita gente achando que isso é ruim, mas não é. Um quarterback de sistema ali, um cara que saiba rodar bem seu ataque é incrível para qualquer coordenador ofensivo, head coach. Incrível. É um cara que vai ter poucos erros, vai saber rodar o ataque bem, vai saber como sair de algumas situações de pressão. Então, cara, eu acho que o JJ pode ser o quarterback da franquia de Minnesota pro futuro. Talento, na minha visão, ele tem e tinha saído de Michigan. Não é um quarterback espetacular, mas é um quarterback que tem sim suas qualidades. E seus defeitos, obviamente. Então, foi um bom jogo, um jogo para ganhar confiança.
ganhar lá em Detroit, ele é de Michigan, né? Então ganhar em Michigan, assim, para gerar confiança, realmente, não só para o J.J. McCarthy, mas para Minnesota, ser uma vitória importante para Minnesota continuar brigando pela divisão. Eu acho que, cara, o J.J. Tem um caminho para seguir, vai ter erros, vai ter acertos, vai ter bons momentos, vai ter momentos ruins, mas tem que ter calma, paciência e não ficar jogando o quarterback na fogueira, para baixo do ônibus e querer trocar de quarterback, até porque não é assim que a liga funciona. Não é assim, pega esse cara aqui, esse quarterback, vai mal em 3 jogos, troca por outro, não é assim que funciona na NFL. Continuando rapidamente, a gente já falou do JJ, eu queria falar sobre o Kevin O'Connell, que é um dos melhores head coaches da NFL, é um treinador espetacular, que monta muitos bons planos de jogo. A gente tem que lembrar Kirk Cousins, Sam Darnold, esses dois principalmente, mas você teve aqueles 4 jogos do Josh Dobbs, que jogou muita bola. O Carson Wentz teve momentos que jogou bem, mas tem limitações, né? Muitas limitações. É um cara que sabe montar um esquema ofensivo que se adeque ao quarterback que tá jogando. E eu, sinceramente, acho que com o J.J. McCarthy ele vai conseguir tirar o melhor de cada jogador ali. Você tem uma linha ofensiva que esse ano vinha jogando mal e aos poucos, até por problema de lesão, mas aos poucos tá jogando melhor. Você tem o Justin Jefferson, o Jordan Edson, o Hawkinson, o Naylor. Você tem um bom ao redor. Você tem talvez o melhor wide receiver da NFL. Você tem um bom grupo de running backs ali, o Jordan Mason, o Aaron Jones tem que ficar saudável, né? Teve outra lesão contra os Lions. Talvez a gente veja Minnesota trocando por um running back, inclusive, porque é crucial que o jogo terrestre flua bem nesse ataque para as coisas darem certo. Então, acho que a gente tem que ter calma. O O'Connell não vinha chamando bons jogos, a gente tem que falar isso aqui também. Desde o início da temporada eu tô batendo nessa tecla que o O'Connell, apesar de toda a capacidade que a gente sabe que ele tem, não vinha chamando bons jogos. Acho que chamou uma bela partida contra os Lions. Soube usar muito bem as peças que tem ali. O jogo terrestre entrou mais, que facilita muito a vida, né, de todo mundo quando o jogo terrestre funciona. Porque se você causa uma preocupação mais para a defesa adversária. E é isso. Minnesota é um time que pode brigar já nessa temporada, mesmo com o J.J. McCarthy nesse plano de evolução. Tem uma defesa que viveu altos e baixos no começo da temporada, mas deu sim uma baita resposta contra o Detroit, limitando o jogo terrestre. Vou só pegar o número aqui que tá aqui embaixo de mim na minha colinha. Limitou o jogo terrestre a 65 pontos. Pontos não, jardas, perdão. 65 jardas, com Gibbs e Montgomery dentro de casa ainda. Cara, Minnesota fez um jogo absurdo na defesa, pressionou muito o Goff. Coisa que essa defesa é uma defesa agressiva, instintiva, e não vai deixar de ser assim. O Brian Flores acredita que sua defesa tem que jogar assim, e ano passado deu muito certo, a gente já viu esse ano que pode dar certo também. É claro, a execução tem que ser muito bem feita, porque jogar com muitos blitz, assim, muitos homens para cima do quarterback é muito arriscado. Até porque você abre mais espaço no meio do campo, no fundo do campo, mas se for bem executado, tem sim uma recompensa muito alta também. Então é isso, só queria fazer esse vídeo para falar um pouco sobre essa falta de paciência das pessoas com os quarterbacks. Eu vejo muito isso, eu citei o Michael Penix nesse vídeo. A gente precisa ter mais calma com esses quarterbacks mais novos, o Caleb Williams também. O Drake May deu um salto muito grande, mas eu via muita gente já falando dele. O J.D. Daniels teve esse segundo ano abaixo, o próprio C.J. Stroud ali, o Bryce Young, que é uma situação mais complicada. A gente tem que ter calma. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender cada situação, porque cada situação é de uma maneira, você tem que entender o entorno, a comissão técnica, se o quarterback está jogando bem ou não, porque né, pode acontecer se não está jogando bem, se você tem ao redor que colabore para o desenvolvimento desse quarterback, as coisas são assim na NFL e na vida também, a gente tem que entender o ao redor, não pode ir direto ali dar uma cartada como se a carreira do cara tivesse acabado na NFL, e isso foi uma coisa que eu, pelo menos, vi muito sobre o J.J. McCarthy, e as coisas não são assim. É isso, um videozinho sobre Minnesota. Minnesota tá na briga nessa divisão, que é uma loucura. Essa NFC North vai ser briga por cada rodada, cada jogo importa, vai ser muito interessante acompanhar. E é isso, Minnesota tem um ataque, na minha visão, potente, pode ser ainda mais potente, mesmo com o J.J. passando por uma evolução ali. O Kevin O'Connell é um cara muito capacitado e uma defesa que, comandada pelo Brian Flores, tem tudo para ser uma máquina de pressões e de sacks. Mesmo que o risco seja alto, a recompensa também é muito alta para essa defesa, e a temporada passada foi prova disso. Galera, é isso, não tem muito mais o que eu dizer, o vídeo ficou até um pouco longo demais, eu acho.
Muito obrigado se você assistiu até aqui. Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Todas essas coisas que você já sabe para fazer. Muito obrigado pela companhia. Falou, fui e tchau.